O que a gente pode fazer com o sistema é burlar o sistema da melhor maneira possível. O que a gente pode fazer com o sistema é burlar o sistema da melhor maneira possível. Uma coisa que eu trabalho muito, tem uma matéria do Estado, chama-se Projeto de Vida, e no terceiro ano tem um conteúdo lá que fala meu dinheiro, minhas regras. E aí eu trabalho dentro dessa matéria com eles a questão da educação financeira. Então, eu trago para eles lá a questão de você guardar dinheiro para estudo, guardar dinheiro para lazer e tal. Aí, alguns se interessam, eu levo lá a plataforma, explico na sala de aula como funciona. Alguns se interessam, outros falam: ah, professor, isso aí não dá em nada, não. Mas eu falo para eles: gente, se eu tivesse tido essa oportunidade que vocês estão tendo lá no terceiro ano ensino médio, hoje eu estaria bem melhor, né? Então, Daria bem assim, mais dinheiro, mas é. é uma oportunidade. Então, é uma matéria que, na verdade, o currículo do Estado fala para a gente passar em duas aulas e eu trabalho uns 2 meses com ele nesse conteúdo, mas aí é O por currículo minha pede para conta. fazer duas aulas. Peraí. Duas aulas, né? Tem Duas 2 aulas de aulas. projeto de vida na semana. Então, assim, em 2 aulas, você vai falar para o aluno que ele tem o dinheiro e o que ele vai fazer com o dinheiro quando ele começar a trabalhar. Assim, tudo muito básico. Aí eu Uhum. transformo isso, eu falo, bom, eu tenho que passar o conteúdo. Então, nessas 2 aulas eu dou a introdução, e aí depois, toda semana, eu separo ali uns 15, 20 minutos para falar mais um pouco do assunto, porque também não posso deixar de passar o conteúdo do currículo. Mas Uhum. eu trago um pouco mais do assunto, principalmente quando os alunos se interessam. Tem alunos que não se interessam, mas grande parte acaba se interessando. Então, eu trago para eles para tirar essa dúvida. Então, eu gosto de pensar que eu estou formando futuros não Eduardo, né? Porque assim, eu não quero que ninguém passe pelo desespero que eu passei, como até hoje eu estou pagando dívidas de coisas que eu fiz antes de ter tido. E nosso curso foi em 2019. Até hoje eu estou pagando dívidas de coisas que eu fiz lá. Então, Uhum. assim, eu não quero isso. Né? Como Sim. eu disse, eu já aprendi que eu não posso, não preciso me desesperar, mas eu ainda estou pagando pelos tropeços que eu fiz antes de ter esse tipo de conhecimento. Né? Então, Uhum. eu falo para os alunos, eu não quero que vocês lá no futuro passem por sofrimentos financeiros. Então, eu estou aqui trazendo, já que o currículo traz isso, então eu trago para vocês se aprofundarem, para vocês buscarem conhecimento. Então, assim, eu pego toda aquela introdução daquela aula que você trouxe para a gente e levo para eles, né? Lógico que com menos qualidade, porque eu não sou nenhuma Imagina. professora Andressa, né? Mas eu trago esse conteúdo para eles e eu acho bastante produtivo. Nossa, fico muito feliz. Imagina, você é o professor Eduardo, que foi ter as próprias experiências aí com a educação financeira, tem qualidade total, sim, a sua aula, imagina. Fico muito feliz de saber isso, porque o brasileiro, ele se. Você sabe quando que o brasileiro se torna um endividado? Quando ele adquire a primeira dívida dele? No primeiro emprego. Então, seu aluno que não tem essa aula que você dá com tanta maestria, ele vai ter, vai sair do ensino médio, arrumar o primeiro emprego, primeiro estágio da vida e vai adquirir uma dívida. Então, essa questão do adquirir a dívida, eu passo para eles. Eu falo, já que vocês vão adquirir dívidas, adquira primeiro a dívida do Me Pague. Né? Perfeito. Primeiro se pague. Eles, como assim, professor? Eu falo, ué, põe lá uma meta lá estabelecida. Você tem essa dívida e você não pode pagar. Não pode deixar de pagar. E essa dívida é com você. Então, eu falo isso muito para eles. Eles falam assim, nossa, professor. Aí que nem teve uma aluna que falou, professor, mas aí o que que a gente faz, já que a gente já está endividado e não tem como tirar dinheiro para pagar o Me Pague? Eu falei, tá. Né? Qual que é a parcela que está acabando? Ah, daqui 2 meses acaba uma parcela de cento e pouco. Falei, então daqui 2 meses não acaba. Daqui 2 meses ela continua. Aí ela, mas como assim? Eu falei, ué, você não quer começar a investir? Então daqui 2 meses ela continua. Você já não está sobrevivendo com o seu salário lá com essa dívida? Ah, tô. Então, você continua. Professor, mas aí eu não vou respirar. Eu falei, não. Aí é que tá. Se você respirar, você vai gastar esse dinheiro e daqui a pouco você não tem de novo para investir. Aí ela olhou para minha cara assim: ah, professor, mas será? Eu falei, bom. Aí passou um tempo, ela falou: professor,
resolvi fazer aquilo que você está falando, já tem, ó, quase R$ 400 lá. Eu falei, que bom, né? Já, então, isso quer dizer que você está... Que Falei, é um dinheiro que ótimo. quando você precisar, né? Ela se interessou bastante, até ela me procura até hoje para falar que ela já se formou, não é mais o terceiro ano, né? Ela já se formou, ela procura, professor, me dá uma dica. Eu falo, gente, vocês têm que... É uma coisa que, tipo assim, eu dei o primeiro passo, expliquei como é que se faz e tal, né? Assim, eu não posso chegar em você e falar, investe em tal ação, em tal fundo imobiliário, até porque é uma coisa de vocês. O que eu expliquei sobre a questão é, da reserva de emergência, isso aí você não pode deixar de ter. Ela falou, não, isso aí eu estou colocando todo mês, né? Eu queria... Quer dizer, ainda me procura para tirar as dúvidas. Eu falo, "Ah, infelizmente, eu também sou limitado, eu também estou aprendendo, não tem como chegar e passar. Mas tem bastante aluno, assim, que se interessam. E tem uns, infelizmente, tem uns que não só vão entender, infelizmente, quando, né, passar. Mas eu gosto de acreditar que quem está interessado tá aprendendo, está tendo essa oportunidade, né, que eu não estaria trazendo para ele se eu não tivesse feito esse curso em 2019. Então, dessa oportunidade, eu estou colhendo meus frutos e estou plantando frutos, né? Então, é algo para Perfeito. mim que é gratificante. Que prosperou realmente, né? Prosperou para a sua Sim. vida, prosperou para a vida dos seus alunos. E então, você já comentou com a gente aí como que você fez com seus alunos do ensino médio, através do projeto de vida. Lindo saber que eles te procuram até hoje. Mas você também já, lá em 2019, quando você participou do curso, você tinha os seus alunos do quarto ano. E você Sim. fez essa dinâmica incrível de ensinar crianças do quarto ano, que a gente já vai falar. Mas só para vocês entenderem, pessoal, eu fui contratada pela Secretaria de Educação para dar esse curso de educação financeira para os professores. Então, era gratuito para os professores. Bom, como que o Eduardo diz, né? Quem aproveitou o curso mudou de vida, Sim. né? E mudou também a vida de alunos aí. Fico muito feliz de ver o quanto repercutiu esse trabalho. Conta pra gente como foi agora a dinâmica de levar a educação financeira para a turminha do quarto ano do Fundamental 1. Esse foi mais difícil. Não, porque assim, era um tanto complexo, porque a gente está acostumado a trabalhar, quando a gente trabalha matemática, a gente passa vários exercícios. E aí os alunos vão fazendo, a gente vai corrigindo. E na verdade era uma atividade, só que uma atividade que tomava o espaço da minha aula inteira. Então eu lembro que eu começava essa atividade na semana, era 11, eu entrava meio-dia, eu conseguia terminar 4 horas, 4h30, depois do intervalo, porque eu não conseguia fazer essa atividade em 2 aulas como era programado na semana, aquela aula de matemática naquele dia. Então eu pegava esse dia, tinha conversado com a diretora, né, que infelizmente não pode, né, passar dos limites, tem a aula, tem a quantidade de aulas. Aí eu falei, olha, nesse dia eu vou trabalhar só matemática, né? Ela falou, ah, por quê? Eu falei, então, porque eu estou trabalhando no projeto e a atividade, ela engloba, ela puxa muito dos alunos, né? Então, assim, por quê? Eu dava uma situação, problema para eles, né? Explanava o problema e eu deixava eles resolverem, né? Eu dava várias soluções e eles iriam resolver qual que era a melhor solução, o caminho mais barato, o caminho, né? Então, eles ficavam lá, só que eles não queriam parar. Quando eles não conseguiam, eles falavam, não, professor, dá mais tempo. Eu falava, gente, eu tenho que começar outra aula e tal. Não, professor, dá mais tempo. Foi até por isso que eu falei para a diretora, nesse dia da semana eu vou trabalhar só educação financeira, porque é uma atividade que vai cobrar dos alunos e eu acho legal, porque assim, eles queriam fazer. Então, eles faziam da dificuldade um desafio. Desse desafio, eles queriam resolver. Né? De todas as situações, os resultados possíveis, tinha um resultado que era realmente lucrativo. Então, poucos conseguiam, mas eles ficavam naquele desafio. E aí teve uma situação que eu acho muito interessante, que eu coloquei uma situação possível e aí a aluna veio com uma ideia que eu falei, poxa, que interessante. Ela falou assim, professor, eu preciso comprar o salgado, o refrigerante no mesmo lugar, comer lá? Aí eu falei, não, por quê? Qual a necessidade? Ela, não, só queria saber. Aí ela decidiu comprar o refrigerante num lugar que estava mais barato
e comprou o salgado no outro lugar. Aí ela escreveu lá, e eu comi o meu refrigerante e meu salgado no banco da praça. Ela conseguiu uma situação mais vantajosa do que aquela que eu tinha colocado, que a minha ideia era eles escolherem um lugar que era mais vantajoso comer o salgado e o refrigerante. E ela falou, bom, já, na cabecinha dela, não preciso comer dentro do restaurante, se eu sei que tem num lugar o refrigerante mais barato e num outro lugar o salgado está mais barato, então eu compro o refrigerante em um, salgado no outro e como no banco da praça. Daí falei, pô, foi um tapa na cara, né? Porque eu falei, Ela queria que ela realmente chegasse no. pensou fora da caixa. Ela foi muito além daquilo que eu imaginava, porque eu falei, poxa, é, eu botei uma situação em que eu tinha certeza que era mais vantajosa. E ela conseguiu encontrar algo além daquilo. Por quê? Porque na minha cabeça, né, eu estava prendendo, sem saber, né, eu estava prendendo eles numa solução simples. E ela não queria essa solução simples, ela queria realmente gastar menos dinheiro, né? Então, assim, foi muito legal mesmo esse tipo de Perfeito, trabalho. Aí eu lembro que a TV Câmara de Jacareí foi filmar minha aula, eles se sentiram importantes pra caramba. Falavam, nossa, perfeito. professor, a gente vai aparecer na televisão, né? E queriam, nossa, eu acho que foi o desafio de trabalhar a educação financeira para quarto ano. A gente imagina que criança não vai conseguir entender isso, né? E uma criança mostrou para mim que eu ainda estava limitado. Eu falei, poxa, é muito interessante. Então, foi muito gratificante. Incrível. Gosto de ter tido essa oportunidade. Muito bom, muito bom. Então, olha que incrível, gente. Essa experiência do Eduardo foi um case de sucesso, essa atividade. Olha como a educação financeira que ele levou para a sala de aula, ele trouxe com essa abordagem de resolução de problemas e como isso desenvolveu o pensamento crítico das crianças, a ponto delas surpreenderem ele por pensar fora da caixa e encontrar uma solução melhor ainda, né? Ainda serem entrevistadas aí, aparecer na TV. Parabéns, Eduardo. Seu trabalho foi Obrigado. excelente. Você arrasou muito. E aí, qual conselho você dá para outros professores que possam estar assistindo esse vídeo agora, tanto para a vida financeira pessoal deles, como para levar essa educação para a sala de aula? O que que você diria para eles? Eu diria para realmente pensar fora da casa, né? Porque assim, quando você vai preparar uma atividade, você vai pensar numa atividade financeira, trabalhando com P1, por exemplo, sistema monetário, a gente sempre trabalha atividade normal, conta de mais, de menos, e a gente não percebe o quanto a gente pode ali, dependendo no quarto, no quinto ano, você está trabalhando porcentagem, você já pode introduzir isso, né, com as crianças, né? Como eu disse, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está ensinando, né? Eu disse na entrevista na época lá para o jornal, eu preciso acreditar naquilo que eu estou ensinando. Então, se eu acredito, eu vou ensinar com qualidade. E qualidade não é quantidade de exercício, é você fazer um desafio e propor para os alunos, né? Então, é pensar fora da casa. Você trabalhar educação financeira não é trabalhar conta de mais e menos e porcentagem, né? Sem nenhuma ideia do que você quer com aquilo, né? Porque é assim que é trabalhado. E uma coisa assim que eu acho interessante que quando eu trabalhei esse projeto, eu trabalhei no P1, falei, bom, P1 a gente trabalha matemática, né? Porque o professor pedagogo, ele trabalha com todas as disciplinas, menos educação física e artes. Mas eu nunca me imaginei quando eu voltei para o estado trabalhando esse projeto, que eu falei, poxa, infelizmente eu não vou conseguir, eu queria continuar o projeto. E aí eu percebi, mesmo sendo professor de História e Geografia, eu percebi que tem uma matéria, né, que é o projeto de vida, que eu posso introduzir essa educação financeira, né, para os alunos. E aí eu ouvi de uma professora uma vez de matemática, mas você não é professor de matemática, como é que você se atreve a fazer isso? Aí eu falo, olha, gente, eu aprendi e de alguma forma eu quero trabalhar, a matéria está deixando, e só porque eu não sou professor de matemática quer dizer que eu não tenho competência? Então, se eu aprendi e eu tenho condições de passar, então eu vou passar, né? Então, não que é um conselho, né? É um desafio, mas eu pego esse desafio com uma ideia,
né, um ideal profissional. Então, eu sempre que eu chego nessa matéria, esse ano eu fiz questão de pegar de novo o terceiro ano, projeto de vida, porque eu sei que vai chegar nessa matéria e eu estarei de novo introduzindo esse conhecimento para os alunos, né? Então, o que eu queria, ao invés de conselho, é fazer com que os professores levem essa ideia para frente, porque o banqueiro não quer que eles saibam disso, eles não querem que isso se torne uma matéria, né, obrigatória na escola. Mas se o currículo dá essas brechas, a gente tem essa oportunidade, por que não levar para os alunos? E se eu não tenho conhecimento, vamos buscar esse conhecimento, né? Vamos fazer um curso de educação financeira, vamos correr atrás, vamos entender para passar isso depois com uma melhor profundidade e conhecimento para os alunos e multiplicar essa ideia. Que eu gostaria, eu costumo dizer que eu gostaria muito que a educação financeira ela fosse implantada na educação desde lá do primeiro ano até o ensino médio, para que eles saiam no terceiro ano realmente sabendo o que eles querem fazer. Então, eu posso aproveitar essa brecha, como eu falei do projeto de vida, ali fala de como trabalhar, né, o que você vai fazer com o seu salário, mas era uma coisa simples, e aí eu torno isso numa história mais complexa, e levo isso para os alunos, né? Então, eu costumo dizer que o que a gente pode fazer com o sistema é burlar o sistema da melhor maneira possível. Não sei se podia falar isso, mas eu falo abertamente. É burlar o sistema da melhor maneira possível. Não é burlar do tipo fazer errado. É fazer o que eles não gostariam que acontecesse, mas fazer acontecer em sala de aula, É né? encontrar essa. Eu entendi, sim, tá, gente? Não, não é aconselhando a burlar ou a fazer algo errado, mas é aconselhando a pegar. Aqui dá um mínimo, um básico, mas eu vou fazer mais aprofundado, com mais excelência, eu vou aproveitar e vou conectar essa brecha com esse conhecimento maior. Eu entendi, sim, a sua intenção, Que fica quando a gente tranquilo. fala em burlar o sistema, que eu não falo no sistema educacional, eu falo do sistema aí fora, né? Que eles não querem que isso seja, eles não querem que esses alunos saiam e não fiquem endividados, que saibam o que fazer com o seu dinheiro. Porque o banco ele vai viver do cidadão que não sabe lidar com o seu dinheiro, né? Então, uma fala que eu costumo falar demais, tem hora. Mas o conselho é esse, passar o que você sabe, explicar para os alunos, trazer isso, né? Se o professor, qualquer profissional não sabe o que está fazendo com o seu salário não está rendendo, você está passando por dívidas, procure sim, né? Porque, como eu disse, eu só fui fazer porque a prefeitura deu de graça, mas se eu soubesse o quanto eu iria aprender e ganhar com isso, eu teria feito mesmo que pago, né? Então, é algo que a gente. Não acredito que nenhum professor que estava lá na primeira aula sabia que ia ser tão produtivo, né? Então, buscar esse conhecimento que vai ser valoroso não só para a sua matéria, para a sua aula, mas para a sua vida, né? Olha só, gente. Então, você falou que foi um curso que foi de graça, mas que se você descobrisse a importância, você teria investido, mas a gente sabe que você investiu. Depois você foi buscar mais conhecimento. Você também comprou um curso meu, também Sim. participou, então você já investiu também na sua própria educação financeira. É que eu falei porque quando eu fui em 2019, eu só fui porque era de graça. Que eu imaginava que seria mais uma daquelas formação que a prefeitura às vezes cansativo, fala, pô, trabalho o dia inteiro, eu vou ter que acordar cedo, fazer uma formação. Então, assim, mano, é de graça, falei, vamos fazer. Se eu soubesse, naquela época eu teria pago, né? Mas hoje, como eu sei, sempre que tem oportunidade, ainda estou esperando aí o curso sobre ações que você comentou aí, Vamos fazer. para Vamos, fazer, vamos lançar. né? Não, eu fico muito feliz de saber isso, né? Porque quando eu preparei esse curso para os professores, foi realmente com essa intenção, de trazer primeiro para a vida do professor, para ele entender como funciona o dinheiro, como funcionam os juros, como é ele trabalhar a educação financeira na vida dele, para depois a gente entrar na parte pedagógica e levar para a sala de aula, né? Então você viu, acho que foi isso que Foi. você falou. Eu achei que ia ser só mais uma formação, tal.
mas foi diferente, porque é isso, porque olha o conselho que você deu. Você falou assim: a gente tem que acreditar no que a gente está ensinando. E muitas vezes os professores não estão acreditando porque eles não trouxeram a educação financeira para a vida deles ainda. Então, eles não Sim. veem como algo relevante de verdade, ou eles não veem que eles têm capacidade de levar isso para a sala de aula, como você disse, a professora falou para você, mas você nem é professor de matemática, como se atreve. Mas por quê? Porque ela não tem esse conhecimento que a educação financeira, ela não é uma ciência exata, ela não é da matemática, ela é uma ciência comportamental, né? Então a gente Sim. trabalha pensamento crítico, a gente trabalha inteligência emocional, como você viu, comportamentos, habilidades, escolhas. Então vai muito além da matemática. E isso que você falou é muito importante. Se você não é professor de matemática, não sinta que você tem menos voz ou não tem voz para ensinar. Tem sim, né? O Eduardo é professor, é pedagogo, então, como pedagogo, ele até está habilitado para ensinar matemática ali do primeiro ao quinto ano, mas ele também é professor de História e Geografia e ele teve sim competência, capacidade de levar esse conteúdo de forma riquíssima para os alunos dele do ensino médio. Então, é possível sim. E isso que eu achei incrível você falar aqui para os professores, para os professores que estão assistindo saberem. Se você traz essa educação financeira para a sua vida, você consegue sim levar. E outra coisa que é importante é o quê? Educação financeira, ela pode sim, a gente consegue conectar com várias disciplinas. Então, você, como professor de história, sabe melhor que eu. Você consegue trabalhar a história do dinheiro, do escambo, a evolução, e você consegue trazer esse assunto. Na geografia, né, tem períodos que os alunos estão estudando a questão dos impostos ali no estudo de geografia. Você consegue trazer educação financeira para essa aula. Ah, como que um professor de português trabalha educação financeira? Gente, maravilhosamente bem, encoraja os professores de português, porque você vai trabalhar ali gênero textual. Aí você trabalha qual gênero? Texto de propaganda. Então você consegue inserir, olha como a propaganda funciona, como ela influencia a gente a querer a ter o desejo de comprar, e aí você pode trazer a questão de escolhas. Gente, todas as disciplinas, todos os professores, sem exceção, podem trabalhar a educação financeira. Eu falo sempre que os professores da educação básica são os melhores profissionais para levar a educação financeira para a escola. Não são os economistas nem os financistas, são vocês, professores, que são capacitados, que conhecem os alunos. Então, é realmente só buscar essa educação financeira que vocês deslancham no ensino disso, tá? Fiquem tranquilos. O Eduardo está aqui, é um caso de sucesso, um exemplo aqui, vivíssimo em carne e osso para mostrar isso para vocês. Então, mais uma vez, Eduardo, parabenizo a sua jornada, parabéns mesmo, seu trabalho é excelente, de muita qualidade, e fico muito feliz de ter contribuído aí para você virar esse profissional que você é hoje, que consegue levar esse conteúdo com maestria, e também saber que você mudou, transformou a sua vida financeira desde então. Hoje é um professor investidor também. Fico feliz demais, demais mesmo. Parabéns e obrigada, viu? Eu que agradeço, que isso. A oportunidade foi agarrada e a gente está colhendo os frutos aí, né? Só tem a agradecer. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês também que assistiram e encorajo todos os professores aí a buscarem esse conhecimento e levarem para a sala de aula também. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Ó, pessoal.